Fala pessoal, a gente está aqui hoje, Grupo Primo, fazer ajuste em geral, acho que mais de 80 pessoas aí pra gente ajustar, pra gente ver, veja aí como vai ser, acompanhe. Você não precisava. Alguém aqui já fez quiropraxia alguma vez? Boa. Alguém aqui tem dor na coluna? Boa, isso tem que mostrar, isso é importante. Legal. Primeira coisa, quiropraxia não cuida de dor na coluna, tá? Brincadeira. Mas a gente sempre fala, e eu sempre falo na clínica para os nossos pacientes, que existem duas maneiras da gente procurar quiropraxia. A primeira maneira é por dor, a segunda maneira é por amor. A gente gostaria que todas as pessoas que fossem procurar quiropraxia fossem por amor, mas infelizmente 99% das pessoas que vão até um consultório, que vão até a clínica, o que tem em comum é dor nas costas. E se a nossa preocupação aqui nesse momento fosse só a dor de vocês, vamos ali para dar um alíviozinho, a gente deitaria vocês na maca, em 3 minutos ajustaria cada um voltaria para o seu posto e fala, pô, legal, gostoso. Estamos sentindo legal, demos risada, tudo. E a nossa preocupação em vir aqui conversar um pouquinho com vocês, até nesse momento, é para plantar uma semente diferente na cabeça de vocês a respeito de cuidado com a saúde e de cuidado com o corpo como um todo. Então, um exemplo que eu dou, imagina que eu dei para vocês, quem que é... Vamos lá. Editor, alguém aqui é de captação vídeo? Legal, captação vídeo. Imagina que eu dei a melhor câmera do mundo para vocês. Hoje, eu chego para vocês e você fala, só tem essa câmera e esse computador para editar hoje até o final da sua vida, vai ser a única câmera e o único computador que vocês vão ter. Qual o cuidado que vocês teriam? Massa. Por quê? Se quebrar, fudeu. Se quebrar, fudeu. Legal. Imagina, vamos ver aqui, por gostos. Imagina que eu te dei uma bolsa nova, ou um tênis novo, um sapato novo. Eu falo, hoje até o final da sua vida é o único que você vai ter. Qual o cuidado que você teria? Massa. Por quê? Legal. Uma das coisas que eu falo sobre o nosso corpo, sobre a gente, sobre a nossa coluna, é que do dia que a gente nasceu até o dia que a gente for embora daqui, é a única que a gente vai ter, é o único corpo que a gente tem. Sabendo disso, como a gente deveria cuidar da gente? Sabendo disso, num geral, como a gente cuida da gente? Eu falo, pela consciência que eu tenho de saúde, eu acho que eu poderia cuidar muito melhor de mim. E a gente poderia cuidar muito melhor da gente. Então esse bate-papo aqui pra gente é justamente para essa sementinha. Toda vez que eu falo, é uma forma de eu aprender também e eu me cuidar melhor. Então por que eu falo muito em cuidado? Porque eu falo que a hora que a gente aprende a cuidar, dificilmente a gente tem problemas. E é entender que o que a gente está vivendo hoje é reflexo do que a gente fez ontem, e o que a gente vai viver com 70, 80, 90 anos de idade é reflexo do que a gente faz hoje. Se a gente olhar um pouquinho para trás, para os nossos avós, vocês podem olhar, ou já faleceram, ou tem algum tipo de problema mecânico, para levantar, para sentar. Eu costumo comparar o corpo com um carro. Tem Fusquinha aí na rua dos anos 60, funcionando em perfeitas condições, e Fusquinha dos anos 60 em péssimas. Qual é a diferença entre um e o outro? De quem? Quem é o dono do Luiz? Quem que é a única pessoa que pode fazer pelo Luiz? O Luiz. Então é essa conscientização que a gente precisa ter, que eu acho que é importante para a gente ter. Tá? Por que eu falo muito isso? Eu falo que hoje a gente está vivendo no ano de 2023, 22, e infelizmente hoje a gente está vivendo num mundo doente. Porque eu falo que cada vez tem mais farmácia, aqui dentro tem algum tipo de primeiros socorros, que tem um monte de remedinho? Bom sinal. Mas geralmente na nossa casa, na bolsa, sempre tem um remedinho ali. Eu falo que cada vez a gente está consumindo mais remédio, cada vez tem mais farmácia, e o resultado de 2022 é o resultado tem mais gente doente. E o que eu falo e o que eu mostro muito para os pacientes é que hoje a gente vive dentro de um sistema, e grandes indústrias, e não tenho nada contra, tá? Às vezes precisa tomar, mas a gente vive dentro de um sistema e grandes indústrias, grandes empresas colocam um monte de coisa da nossa cabeça, da nossa maneira de agir e nossa maneira de pensar, principalmente de consumo. Algum de vocês é formado na área da saúde, em medicina ou farmácia? Eu garanto que nenhum foi formado, mas eu garanto que todos sabem que tomou Doril, a dor sumiu, gripe, benegrípica, cólica, buscopan, dor de cabeça. Como que a gente sabe de tudo isso? O marketing. Quem que trabalha com marketing aqui? Marqueteiro é tudo vendedor, né? Então, eu trabalho com marketing também. Então, de novo, às vezes precisa consumir remédio, às vezes precisa, mas muitas vezes a gente precisa começar a ouvir melhor o nosso corpo. Um dos exemplos que eu dou, por exemplo, qual que é a forma? Nosso corpo é muito inteligente. Qual que é a forma do corpo mostrar pra gente que a gente tá com uma cárie nos dentes? O que a gente sente? Dor de dente. Por que dói?
porque existe um problema e o corpo está me alertando que alguma coisa está errada. Um dos exemplos que eu dou, qual que é a forma do corpo mostrar pra gente que a gente está com um problema na coluna? Dor nas costas. Legal. Quando a gente tem uma dor de dente, o que a gente faz? Vai no dentista. O dentista cuida da cárie ou cuida da dor? Da cárie. Faz sentido eu ter uma cárie no dente, uma dor de dente, ficar tomando anti-inflamatório, analgésico? Vai melhorar a dor se eu tomar um analgésico? Vai cuidar do problema? Legal. Coluna. Pra gente, ouvir as pessoas, os pacientes falar, eu fico tomando anti-inflamatório, analgésico, um monte, pra dor nas costas, é a mesma coisa que você ir no dentista e falar, eu tô há 3 anos com essa dor de dente aqui, com essa cárie, e eu tô há 3 anos tomando anti-inflamatório e analgésico. No curto prazo vai ser bom, porque vai melhorar a dor. Mas no longo prazo vai te gerar problema. E a mesma coisa a coluna. A coluna dói um pouquinho agora, aí é um Dorflex, é um Tandrilax, é um não sei o que, e aí vai indo, vai acumulando. E de novo, o nosso corpo é inteligente. Eu falo, se as pessoas cuidassem do corpo e da saúde como cuidam do carro, dificilmente a gente teria problema com a saúde, com o corpo. Vou mostrar como a gente cuida 1000 vezes melhor do carro do que do corpo, tá? Quem aqui tem carro? Nova geração é pouco carro, né? Legal. Você tem, né? Legal. Imagina que você está vindo trabalhar e seu carro vai e acende a luz da temperatura. Está esquentando muito e ele começa a subir a temperatura e acende a luz. O que é que você faz? Eu posto e abro o capô do que é. Legal. Você para entender o que está acontecendo. Tá? Você vai lá atrás do painel, corta a luz e dane-se o carro? Por que não? Eu sei que está piorando a situação. Legal. Vocês sabem o que acontece quando a gente toma um remédio, no geral, um analgésico? O carro, nosso carro, está acendendo uma luz e o que a gente está fazendo? Foda-se. Eu não vi que às vezes eu tô há 6 horas sentado, que eu não levantei, que eu não tomei água, que eu pulei meu almoço. Então a ideia de quiropraxia, para mim, fazer quiropraxia, é vocês começarem a entender melhor o corpo de vocês e quais são esses alertas que o corpo está dando. Não toda hora eu estou apagando uma luz que o meu corpo está acendendo. E qual que eu falo que é a melhor forma, que eu falo, nossa missão aqui, é fazer as pessoas pensarem um pouquinho diferente desse sistema. E qual que eu falo que é a forma da gente começar a pensar fora desse sistema? A hora que a gente começa a entender como o nosso corpo é inteligente. Não existe, a gente precisa entender que não existe nada no mundo mais perfeito e mais inteligente que o nosso corpo. Não existe. Pode pegar pode pegar o melhor foguete da NASA, o melhor celular, o melhor BI, qualquer coisa. Não existe nada no mundo mais inteligente, mais perfeito que o corpo. Vou dar um exemplo. Se a gente se corta, sangra, não sangra? Sangue vira uma casquinha. 4 semanas cai essa casquinha e tem outra pele aqui embaixo. Quem fez isso? Quem que programou meu corpo para ele fazer isso aqui? Quem que fez essa programação no meu back-end para no front-end sair isso aqui? Eu quebrei meu braço. Eu coloco um gesso. 3 meses, um osso gruda no outro. Quem fez isso? Corpo. Quem ensinou ele a fazer isso? O corpo faz. Eu preciso pensar para fazer isso? Quem que ensinou o corpo de vocês a transformar em um alimento de vocês agora que vocês comerem energia? Em pele, em músculo, que não serve sai como fezes? Quem ensinou o coração de vocês a bater 60 vezes por minuto em repouso e 120 em atividade física? Quem ensinou vocês fazendo trocas gasosas, gás carbônico e oxigênio? Eu falo que o corpo da mulher é mais inteligente que o corpo do homem. Vou dar um exemplo, tá? Com quantos anos mais ou menos a mulher começa a ter menstruação? 12, algumas mais, outras menos. 12 e para com quantos anos? 50. Isso tem início, meio e fim, não tem? O corpo da mulher foi programado para ver quantos ovos ela teria e quanto tempo duraria isso. Tá? Todos os meses acontece isso, não acontece? Qual que é o primeiro sinal que a mulher está grávida? Por quê? Alguém aqui tem filhos? Por que parou a menstruação? Porque eu fecundou o óvulo. Legal. Como o teu corpo sabia que aquele óvulo tinha vida e fecundou e ele precisava guardar e não jogar fora como menstruação? Ele faz isso? Faz. Legal. O bebê ficou 9 meses aí na sua barriga? Depois que ele nasceu, saiu leite do seu seio? Quem que te ensinou a produzir leite? O corpo é perfeito e o corpo é inteligente. E quiropraxia trabalha com o quê?
com essa inteligência que o corpo tem. A hora que a gente começa a entender isso, de verdade, a gente começa a pensar, opa, que alerta será que é esse que meu corpo está me dando? Que alerta será que é esse que meu corpo está me dando? Que alerta que será que é esse que meu corpo está me dando? Não só, pô, deixa eu apagar esse alerta que meu corpo está me dando, deixa eu apagar esse alerta que meu corpo está me dando. Então, quiropraxia tem muito a ver com isso, tá? E aí, o que quiropraxia tem a relação com tudo isso? O nome dessa inteligência, o corpo tem esse poder de se autocurar, que é a cicatrização, e de autorregulação, que é o coração bater, o rim funcionar, tudo isso funcionar. E para que tudo isso funcione, a coluna vertebral é a via de acesso para que tudo isso funcione. Todos esses estímulos saem do nosso cérebro e passam pela coluna vertebral. Pontos. Hoje, para ser quiropraxista, para fazer o que a gente está fazendo em vocês, precisa se fazer uma faculdade de quiropraxia. É um curso superior. Ô, louco. Então, para ser médico, você faz medicina. Para ser fisioterapeuta, você faz fisioterapia. Para ser dentista, você faz odontologia. E para ser quiropraxista, tem faculdade de quiropraxia. Nos Estados Unidos, a profissão existe há 128 anos. Lá é a segunda maior profissão na área da saúde. Aqui está engatinhando ainda as pessoas cuidarem. Mas é como se eu estivesse na década de 10, 20, falando para os nossos bisavós que eles precisavam cuidar da saúde dos dentes. Lá atrás, alguém cuidava da saúde dos dentes? Ninguém. Tinha dor de dente, o que eles faziam? Ia num cara chamado sangreiro que arrancava o dente da galera. Hoje existe um profissional que estudou para fazer isso. E quiropraxia, quando eu falo, é a mesma coisa. Eu fiz uma faculdade de 4 anos e meio, morei 3 anos e meio fora, fiz uma pós-graduação em quiropraxia esportiva, voltei, estou 16 anos graduado e trabalhando com quiropraxia. Então eu ouvi alguém falando, eu peguei o pescoço de alguém lá e dei um cleque. Então só tomar cuidado. Eu ouvi alguém falar. Quem foi, eu ouvi. Meu ouvido é biônico para essas coisas. Boa. Mas só para vocês entenderem, quando vocês forem procurar um profissional ou quando alguém for fazer alguma coisa, é o que eu falo, se você for no mecânico, ele sabe arrancar seu dente. Ele pega um alicate e arranca. Só que existe um profissional que estudou para fazer isso. É a mesma coisa quando a gente está falando da coluna de vocês. Tá? Então existe contraindicação para fazer ajuste. Então precisa ter uma certa cautela. Falando sobre quiropraxia, tá? Nossa coluna vertebral, a minha, a sua, de qualquer um de vocês, ela é mecânica, ela tem movimentos. E a mecânica da coluna, ela é igualzinha à mecânica do carro. Vocês tiraram o carro de vocês da concessionária, novo, tá alinhado, tá balanceado, tá ok. Saíram da concessionária, caiu no primeiro buraco, ele começa a desalinhar. E é isso que vai gerando um problema pro carro. Por isso que vira e mexe, eu faço alinhamento, balanceamento, eu vou cuidando. E isso vai fazer com que o meu carro dure muito tempo com menos problema. Vai ter desgaste o pneu do carro? Vai ter. Mas quando eu cuido, é um desgaste muito mais homogêneo com menos problema. Meus dentes, quando eu tiver 100 anos de idade, vai ter desgaste? Vai. Mas se eu aprender a escovar, passar um fio dental, enxágue bucal e ir no dentista a cada 6 meses, vai ter desgaste? Vai. Mas é um desgaste muito mais natural, muito mais homogêneo com menos problema. Minha coluna vertebral, quando eu tiver 100 anos de idade, vai ter desgaste? Com certeza vai. Mas a partir do momento que eu começo a cuidar, que eu sento melhor, que eu faço quiropraxia, que eu durmo melhor, que eu tenho mais consciência de postura, vai ser um desgaste muito mais homogêneo com menos problema. De novo, nossa coluna vertebral é mecânica, tem movimentos. E desde a hora que a gente nasce, puxam a cabeça do bebê muito forte. Num parto via cesárea, sabe qual é a força utilizada para puxar a cabeça do bebê num parto? Cesárea? Mais ou menos 35 quilos de força. Eu pergunto, alguma vez na natureza você já viu algum cachorro puxar o outro? Nenhum bicho puxa, o ser humano é hora que você é racional e puxa. É uma das piores coisas que tem para a cervical e para o pescoço do bebê. Então aí pode ser causado o primeiro desalinhamento de coluna. E tem muita gente que pergunta, mas meu filho tem 1 ano de idade, ele é tão novo, para que ele precisa revisar na quiropraxia? Ou meu filho tem 2 anos, o carro com 1 ano de uso ou 10 mil quilômetros é novo ou é velho? Novo, para que você vai revisar então, se é novo? Se não acende nenhuma luz, não tem problema. Então é essa conscientização que é importante. Aí, esse bebê, essa criança, tem uma filhinha de 5 anos. Com 1 ano de idade, a criança vai começar a aprender a andar. Uma criança, para aprender a andar, ela cai mais de 2.000 vezes no chão de bumbumzinho. Quem sofre? Coluna, quadril e coluna. Aí a gente vai crescendo, porque eu sou paciente. O que a gente faz de errado com a coluna? A gente senta errado, porque eu sou paciente. Dorme errado, levanta peso errado, é o sofá, é muito tempo sentado, é o jeito que pega um peso. É tensão, é estresse, é nervoso, é ansiedade, às vezes é má alimentação. Tudo isso vai afetar diretamente a coluna vertebral. E esses traumas que a gente fala, vai causar o que a gente chama de subluxação vertebral. O que é isso? É quando uma vértebra tem um desalinhamento com uma outra vértebra e pode gerar uma interferência no sistema nervoso. E é isso que o quiropraxista cuida, tá? Entre cada vértebra da coluna saem nervos. Vocês sabem para que servem esses nervos? Se eu quero mexer minha mão, da onde sai a informação para mexer minha mão?
cérebro, medula, nervos e eu mexo a minha mão. Se eu quero mexer minha perna, cérebro, medula, nervos e eu mexo minha perna. Se eu sinto fome, vocês sentem fome, não sente? Como vocês sabem que vocês têm fome? O estômago está vazio, manda uma informação por este nervo até o cérebro e eu tenho fome. Eu estou satisfeito, o estômago manda informação satisfeito, o cérebro manda informação começar a digestão. Para reconhecer que aquele óvulo tem vida ou não tem vida, para vir menstruação ou não menstruação, a temperatura que vocês estão sentindo, se está frio ou está calor, a pele sente essa informação. Então, pela coluna vertebral, passa todas as informações para o corpo funcionar. E quando eu tenho esses desalinhamentos, eu vou gerar o quê? Uma interferência nessa comunicação. Esse desalinhamento, essa subluxação, não necessariamente gera dor. Um dente, sabe quando ele vai começar a doer? Quando está lá na raiz e está ferrado. Então, para começar a doer é um processo. Não necessariamente eu preciso ter dor para ir num quiropraxista, mas eu posso ter esses desalinhamentos. Então, qual que é o foco de um quiropraxista? Avaliar essa coluna, ver, encontrar por esses desalinhamentos, essas subluxações e ajustar pensando no funcionamento do sistema nervoso. Quer ver como a coluna é importante e a gente não presta atenção? Se uma pessoa sofre um acidente na coluna, o que pode acontecer com ela? Tetraplégica ou paraplégica. Por quê? Porque eu cortei a comunicação, tá? O que aconteceu com o ator Christopher Reeves, o de Super-Homem, alguém sabe? Caiu do cavalo, fraturou cervical, tetraplégico. Sabe por que ele faleceu depois? Alguém sabe por que ele faleceu? Por que os órgãos dele param de funcionar? Perdeu comunicação. Eu tenho uma paciente minha que ela tomou um tiro, bala perdida, dorsal número 4. Ela é paraplégica. Sabe como que é a função urinária dela e fecal? Sonda, porque ela não consegue segurar o xixi. Faz um trabalho agora, pensa em segurar o xixi de vocês. A informação sai do cérebro, tá saindo do cérebro, segura o xixi, passa pela medula, pelo nervo e eu seguro o xixi, é um músculo. Então, se eu não tenho esse comando, não funciona. Então, para a gente cuidar da coluna, tem a ver com dor? Também. Mas o foco principal é fazer com que o corpo de vocês esteja trabalhando da melhor maneira possível. O que vocês podem sentir quando é feito o ajuste? Tem gente que sente menos dor, tem gente que sente mais disposição, tem gente que dorme melhor, tem gente que tem melhor capacidade de cognição, de ação. Eu, Luiz, o que foi quiropraxia para mim? Eu ter frequência de ajuste. Quando eu estou sendo mais ajustado, melhores decisões para o meu corpo que tomar. Melhor consciência de falar, pô, vou tomar um remédio ou não? Vou entender meu corpo ou não? Eu tenho uma filhinha de 5 anos, como eu falei. Às vezes a gente fica super desesperado quando a filha tem febre ou alguma coisa. Mas, ao máximo, se minha filha não está prostrada, eu não dou remédio. E se precisa dar, eu vou dar e tá tudo bem. Mas é entender o corpo. Por exemplo, a febre. O que é a febre? A febre é boa ou ruim? Por que eu baixo se ela é boa? Medo? Legal. Vou dar um exemplo, tá? Vamos lá. Se eu tenho uma água aqui, tá? Uma água. Uma garrafa de água. E essa água está cheia de vírus e bactérias. Qual é o método mais antigo de eu conseguir matar vírus e bactérias de uma água para poder beber? Ferver. Então eu subo a temperatura, eu diminuo a quantidade. O corpo, ele é inteligente. A temperatura do corpo é 36,5 graus. Eu entrei em contato com um vírus ou com uma bactéria. Qual que é a forma do meu próprio corpo combater isso? Subir a temperatura. Então o corpo é inteligente, tá? A gente vai passando, a gente vai avaliar todo mundo que quiser passar, tranquilo. A gente vai avaliar a coluna de vocês, vai ver quais são essas vértebras que estão com desalinhamento e vai entregar uma folhinha para vocês de qual é a relação delas com o sistema nervoso. E a gente já vai fazer esses ajustes no lugar que a gente acha necessário. Tá? Aí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta aqui também, pode falar. Grávida pode? Grávida pode. Quantos tempos você tá? 6 meses. 6 meses, tranquilo. Até é o que eu falo, na clínica, os pacientes que já são acostumados a fazer ajuste, a gente continua normal. Nos 3 primeiros meses a gente evita ajuste nessa região lombar, tá? Quiropraxia não causa aborto, nada disso, mas se ajusta uma pessoa, no outro dia tem um problema, ela fala, foi quiropraxia. Mas não causa, tá? Mas pode fazer os ajustes sim, sem nenhum problema. Perguntas? Curiosidade, a gente ficar se afastando, tipo, acordar, fazer assim, tem um dano em caso ou... Cagada. Não, o que acontece, né? Você começa a se instalar, eu falo porque antes de ser quiropraxista, eu treinei bastante tempo jiu-jitsu e eu super me auto-instalava. Eu ficava lá antes de treinar, e o que eu vejo? Eu tenho uma puta hérnia de disco lombar. E eu tenho certeza absoluta que foi causada por isso. Porque o que acontece? Primeiro de tudo, o estalo, ele vai te gerando meio que pílulas de relaxamento. E aí você vai ver uma hora, você tá tensa no computador, o que você vai fazer? E aí o que vai gerando ali nessa região uma instabilidade. E cada vez você precisa fazer mais.
Eu já conversei com alguns pacientes que se instalam muito, e a época que eu me instalava eu tinha bastante também. Sabe umas paradas meio que, tipo, eu tô aqui, mas parece que eu não tô? Sabe, a cabeça meio avoada? Então, é uma coisa que, principalmente que instala muito o pescoço, é a mesma coisa você pegar o fio do computador que tá ligado numa energia e ficar toda hora assim. Você entendeu? E aí, o que eu falei, acaba criando uma instabilidade e eu vejo que cada vez as pessoas vão tendo que fazer mais e mais. É difícil, você vai ver, é quase que... Não, é difícil você parar de fazer isso. É difícil, mas é uma coisa que é importante. Qual é a melhor forma de você conseguir fortalecer bem a musculatura, melhorar a ergonomia do computador e tudo isso, e, sei lá, meditar, acalmar, fazer quiropraxia. Porque geralmente as pessoas que são mais ansiosas tendem a fazer mais isso. Perguntas? Dúvidas? Qual que é a frequência que o ideal para treinamento? Depende de paciente para paciente. Na clínica a gente faz uma avaliação bem completa. A gente solicita exame de imagem e com base em como está o exame de imagem a gente determina uma frequência, que pode variar 1, 2 ou 3 vezes por semana e depois a gente vai desmamando até que chega uma hora que cada 15 dias as pessoas vão fazendo uma manutenção. 15 dias eu falo que é como se fosse os 10 mil quilômetros do carro. Acendendo luz ou não acendendo luz, é legal parar para ver. Por quê? Tem alguns estudos que mostram que depois de 15 dias com uma vértebra, com o carro desalinhado, é onde começa a desgastar o pneu. Por exemplo, meu carro caiu no buraco agora, ele desalinhou, ele não vai desgastar agora, mas se eu usar ele 1, 2, 3 semanas, ele começa o desgaste. Então, por isso que a gente recomenda na clínica uma manutenção cada 15 dias. Em casos esporádicos, crianças, essas coisas, alguns uma vez por mês. Mas é legal ter uma frequência. E é legal quando você começa a ter frequência, você começa a ter muita consciência corporal. Você fala, puta, eu tô ajustado. O mais gostoso é quando uma pessoa vem antes do tempo, às vezes fala, meu Luiz, eu tô me sentindo desajustado. Pô, essa semana foi mais estressante, fazer quiropraxia. E a ideia, vou vender o peixe, tá? A ideia é a gente vir, sei lá, cada 15 dias aqui para poder ajustar vocês, para fazer um negócio bacana, ou uma vez por semana vem, pô, quem quiser faz, de um jeito legal. Porque quem que é a prova financeira aí? Então, não sei o que é prova financeira. Oi? A ficha dela, É, né? ela passa mensagem. Ela já é mãe, né? Rolou. Pode trazer, Petly Friends também quer trazer uns bichinhos, a gente dá um... Se, por exemplo, fosse na clínica, aceita convênio? Não aceita convênio. Quiropraxia é uma profissão nova no Brasil. É como a gente estiver falando de acupuntura mais ou menos há uns 30 anos atrás. Não aceitava no convênio. Eu acho que é uma coisa natural de... Nos próximos anos aí, com a regulamentação de profissão e com tudo isso, é entrar para o plano. Mas ainda não aceita. Perguntas? Pequenininha, né? Parente? Nem vi. A minha dúvida é mais como que a quiropraxia age com a escoliose? Sempre que a gente tem uma escolha, não vai ter... Tem algumas técnicas de quiropraxia que são baseadas muito na correção da curva. Quando a gente fala em escoliose, é uma medição que a gente faz uma angulação e chama ângulo de Cobb e a gente mede isso. Vai depender muito do tipo de escoliose, mas o nosso foco aqui não é mudança da estrutura, é a função. Porque geralmente uma pessoa que tem escoliose, às vezes ela tem menos mobilidade. Então o nosso foco é dar mobilidade para a coluna, é ajustar onde precisa e dar mobilidade para a coluna, mas não necessariamente corrigir esse grau de curvatura que tem na coluna, mas é dar mobilidade. A gente tem 3 macas, tem 3 quiropraxistas, o ajuste dura mais ou menos para avaliar e ajustar uns 10 minutinhos, é bem tranquilo, vocês podem ficar na estação de trabalho, trabalhando normal, e a gente meio que vai chamando vocês e vocês vêm para cá, beleza? Tamo junto aí, obrigado.
Como se tivesse travado mesmo. Repara, principalmente nesses próximos 3 dias, como que você vai se sentir, se tiver mais sono, é normal, se tiver mais disposta, intestino, digestão, tudo, tá? Aqui tá explicando o ajuste que eu realizei e qual parte está relacionada diretamente do ajuste, tá bom? E aqui tem um resumo sobre a quiropraxia, que foi o que o Luiz falou, tá certo? A ajustada. Quando ficar de perna assim, tenta evitar, provavelmente já virou um vício, tá? Então, por que que acontece? O peso dessa perna vai tudo para outra. E sua pelve é como se ela ficasse assim. E tudo isso vai refletir principalmente aqui para baixo. Exatamente. Pode ser até por isso que doeu um pouco mais. Sim, que é mais, tava até mais sensível com o massageador, não tava? Já refletiu muito para aquela parte da musculatura também. Tá certo? Ajustada. Obrigada. Imagina! Bem soltinho, vamos ajustar aqui essa lombar, bem soltinho, solta o ar. Ótimo. Respira bem fundo, solta o ar. Isso. A gente vai palpar desde aqui de baixo, fala que essa é a sétima, são 7 vértebras cervicais, né? Então aí a gente vai palpando aqui de baixo tá ok. A gente vai subindo aqui, ó. Olha que essa aqui, ó. Sente a diferença dessa aqui pra quando eu chego nessa aqui? Sim. O que você sente? Parece que ela é mais funda, dói mais também. Dói mais também, né? Sim, dói mais. Eu vou ajustar e depois você me fala, tá? Tudo bem. Sente diferente? Oh, absurdo. O que você sente? Dói muito menos, parece que ela tá um pouco mais pra fora. Assim. Boa. Mais no lugar. Fazer só uma mais importante. Eu avaliei aí sua coluna, vértebra por vértebra da coluna. Tem vértebras que estão excelentes, estão muito bem. E algumas não estão muito bem. Justamente os pontos onde eu pressionei às vezes estão um pouquinho mais sensível, um pouco mais dolorido onde eu pressionei aqui, tá? E aí a gente fez os ajustes. O foco principal do ajuste é melhorar essa relação de comunicação entre o cérebro e o corpo e o cérebro. Tanto essa informação que a gente chama de eferente quanto aferente, tanto quanto sobe quanto desce. Tá? Então aqui a relação delas com o sistema nervoso, para qual parte do corpo, vamos dizer que essa informação principal está chegando. Tá? Aí aqui, essa folhinha vai ficar com você, está explicando mais sobre quiropraxia, sobre subluxação vertebral, que são os desalinhamentos, as causas, os ajustes que eu te fiz agora e os benefícios. Perfeito. Beleza? Essa folhinha é sua. Valeu, mestre. Obrigado, hein? Solta bem essa lombar aqui, ó. Isso. Dói? É. Relaxa bem aqui, ó. Solta.
Só. Mais um. Tá ótimo. Puxa o ar também. Solta. Solta o ar. Solta. Pronto. Quando você travou, foi da lombar ou foi do pescoço? Travou a lombar. Você vê que ela movimentou bem menos do que o Aham, resto? sim. Porque é protetor, tá? Muito brusco, acaba machucando. Deixa bem solto. Isso, só. Apesar que ultimamente não tem como não dormir, eu fico tarde em casa, então... Mas você acorda cansado? Não. Relaxa. Solta. Meu Deus. Tudo bem? E solta o ar. Mais um. Só. Respira bem fundo pra mim. Puxa. Solta. Solta. Dobra só essa perna, entendeu? Levanta um pouquinho aqui, como se fosse fazer um abdominal. Mais um pouquinho. Aqui, ó, pra cima, tá? Relaxa todo o peso do seu corpo. Pode soltar na minha mão. De baixo bem esticada. Você vai encaixar atrás do joelho aqui, ó. Isso. Não se preocupa que você não vai cair não, tá? Tô te segurando. Solta. Solta, relaxa. Solta. Ótimo. A gente põe uma mesinha lá mesmo. Dói? Tá, relaxa. Solta bem. Mais um. Tá ótimo. Dá. Esse pescoço aqui ainda, né? Bem, tá viva? Meu Deus. Encaixa aqui, ó. Isso. Solta bem seu corpo, tá? Relaxa bem aqui, ó. Isso. Ótimo. Só. Pronto. Levanta todo o seu corpo. Isso. Pode soltar. Relaxa. Pode soltar todo o peso do seu corpo na minha mão. Mais uma vez. Levanta um pouquinho aqui. Isso. Relaxa todo o peso do seu corpo. Pode soltar na minha mão. Ai. Tudo bom? Tudo certo. Respira bem. Relaxa um pouquinho. E com o movimento de todas as vértebras, a gente vai por diversas formas. Fica aí. Isso. Excelente. Perfeito. Quando a gente toca, não parece ter nada de desvio, mas a gente tem certeza que precisa de mais radiografia. Aí se tiver... Oi, meu nome é Natália, eu sou do RH aqui do Grupo Primo. Fiquei conhecendo a coluna ajustada, entraram em contato comigo e foi muito legal. Eu já conhecia, mas não tão profundamente como eles explicaram aqui. Foi muito bom eles mostrarem a vértebra, o papo que eles tiveram com a gente. Então, eu conhecia, mas era de uma modo muito superficial. Era só o track da coluna e não, tipo, de fato, toda a ajuda que fazia no corpo e tudo mais.
Como paciente, minha experiência foi muito boa. Eu tive a experiência de falar aqui com eles, eles foram explicando, não só fazendo, mas explicando de fato. Eles deram até uma folhinha, a folha de avaliação, o que foi muito bom para autoconhecimento. Achei que bateu muito, inclusive, as coisas que estão falando aqui, então foi muito bom. Olha, para o mundo corporativo em geral, eu acho que foi muito legal a experiência que a gente ofereceu para os nossos colaboradores. Fiquei no começo um pouco preocupada com a adesão, né, que ia ter, e no final todo mundo quis participar. O Caio, que está passando ali agora, nosso advogado, ficou, que dia que vai ser, que dia que vai ser? Ficou todo ansioso para quando ia ser. E a gente teve uma adesão incrível. Inclusive, acho que eles acharam que iam ficar só no período da manhã, mas ficaram a tarde inteira. Deu o que falar aqui e a galera está querendo mais. Fala pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Hoje foi aqui no Grupo Primo, a gente ajustou mais de 80 pessoas. Foi um evento incrível, pessoas jovens, pessoas sendo ajustadas, pessoas já super conscientes com relação a como cuidar da saúde da coluna, pessoas interessadas e querendo saber um pouquinho a mais. Fica aí, se quiser, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo e se você não assina ainda, assina nosso canal.